E quando pedimos opiniões e elas nos atrapalham mais do que ajudam? Já te aconteceu? Então, este episódio é para ti. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Muitas vezes, quando estamos a iniciar um projeto novo, quando estamos a dar os primeiros passos em algo que nos entusiasma, temos tendência a pedir opiniões. Opiniões a diferentes pessoas, opiniões diferentes. O que é que acontece quando nos chegam estas opiniões? A maior parte das vezes atrapalham mais do que nos ajudam. Em primeiro lugar, porquê? Porque nós não pedimos opiniões direcionadas, não pedimos opiniões sobre determinado assunto ou determinado momento daquilo que partilhamos sobre o projeto. Depois, porque na maioria das vezes também não pedimos opiniões às pessoas certas. Na maioria das vezes pedimos opiniões às pessoas que nos são queridas, às pessoas que muitas vezes não têm experiência sobre aquele assunto ou sobre aquele novo projeto que nós estamos a criar. E o que é que nos acontece? Chegam-nos até nós muitas vezes críticas destrutivas, muitas vezes disfarçadas de opiniões queridas de quem nos quer bem. Não, isso não está em causa. Tenho a certeza que as pessoas a quem tu pedes opiniões sobre determinados assuntos ou determinados projetos te querem bem. No entanto, há aqui algo que tu deves ter em atenção. Quando pedes estas opiniões, há que ser muito estratega, há que ter a certeza na direção sobre qual é que é o assunto que tu queres aquela determinada opinião. E depois saber exatamente a quem é que tu vais pedir aquela opinião. Porque se a pessoa não tiver experiência naquele assunto, se a pessoa for leiga naquele assunto, a pessoa vai olhar para aquele projeto ou para aquele assunto de um ponto de vista pouco construtivo, de um ponto de vista onde a opinião pouco te vai ajudar e que tenho a certeza, na maioria das vezes, te vai atrapalhar e confundir muito mais do que te direcionar. Então, no fundo, quando tu vais pedir uma opinião, tu tens de pensar exatamente a quem é que tu vais pedir a opinião, porque é que tu vais pedir a opinião a essa pessoa, qual é que é o assunto que tu queres que aquela pessoa te traga ou que aquela opinião te possa ajudar para que realmente traga uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva que te vá atrapalhar e que te vá ainda minar a tua autoconfiança sobre aquele assunto ou aquele projeto. Porque provavelmente, quando tu estás a pedir opinião, é porque tu não estás suficientemente confiante sobre aquele projeto ou sobre aquele assunto. Então, se tu vais pedir esta opinião e essa opinião vem com uma crítica destrutiva, que vem com uma crítica que não tem nada a ver com aquilo que tu estás à espera e que ainda vem semear mais desconfiança sobre o teu projeto ou o teu assunto, então aquela opinião de nada te valeu e te fez perder tempo e ao mesmo tempo te fez semear mais dúvidas e mais questões para além daquelas que tu já tens. Então, o que é que eu te sugiro que tu faças quando realmente queres pedir essa opinião? Escolhas muito bem a pessoa e todos aqueles assuntos que eu já partilhei contigo anteriormente. E acima de tudo, eu quero que tu reflitas quais é que são os motivos que te levaram a pedir aquela opinião. Eu quero que tu reflitas quais é que são os teus pontos onde a tua autoconfiança sobre aquele assunto não está devidamente tratada. E acima de tudo, eu quero que trabalhes sobre esses pontos. Aí sim, tu vais realmente ter aqui uma ajuda que vai ser preciosa para tu conseguires colocar aquele projeto ou aquele assunto em ação. Então, aquilo que eu te peço é, antes de pedires estas opiniões, reflete sobre qual é que é o verdadeiro motivo sobre essa opinião.
Isso sim será algo que te vai ajudar muito mais do que uma opinião de quem, muitas vezes só quer ver o seu ponto de vista, visto e que tu vejas esse mesmo ponto de vista e que, acima de tudo, não tem as competências e provavelmente nunca ousou avançar o que tu ousaste avançar. Por isso, não olhes para essas opiniões, e, acima de tudo, não as peças. E quando são as próprias pessoas a dar-te a sua opinião sem teres pedido, lembra-te que a opinião daquelas pessoas diz muitas vezes muito mais sobre elas próprias do que sobre ti. É muito mais vezes um reflexo sobre elas próprias do que outra coisa qualquer. Por isso é algo que deves ter aqui atenção, deves refletir sobre isso e lembrar-te que há sempre pessoas que não vão gostar, há sempre pessoas para as quais o teu assunto ou o teu projeto é indiferente e depois há aquele terço das pessoas que realmente vão gostar e que realmente tu vais impactar. Neste momento só tens que escolher qual é que é o terço no qual tu deves confiar e qual é que é o terço no qual tu deves focar-te. Este é o teu papel, quando pedes opiniões ou quando ouves opiniões que não te vão ajudar. Espero que esta reflexão te tenha ajudado e, acima de tudo, quando pedires uma opinião, ser estratega e pensa na forma como o fazes. Combinado? Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas se achaste que o episódio te impactou. Um beijinho muito sonoro. Chua!